Muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 38 a 48. Justiça do reino é amor aos inimigos. Como acabar com a violência? No Antigo Testamento havia essas leis e no Sermão da Montanha, Novo Testamento, diz Jesus falando sobre a respeito da justiça do reino que supera a lei do talião, olho por olho e dente por dente. No passado, a justiça dessa lei era evitar a violência, ainda que sob a forma de intimidação. Não faça o mal aos outros para que não aconteça o mesmo para você. Isso hoje nós chamamos de a lei do retorno. Ou como tentativa de evitar os abusos do vingador de sangue, pois desde os primórdios da humanidade aprendemos que violência gera violência. Gênesis 4, 23 e 24, você confere essa passagem. Como superar a justiça do olho por olho, dente por dente? Não respondendo com a mesma violência empregada pelo violento, mas desarmando-o com uma força maior. Isso é muito sério, porque Jesus está dizendo isso aos pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça, aos quais confiou o reino. O reino de Deus se apresenta no meio do povo, para ser vivenciado por esse povo. Os versos 39 a 42 apresentam 3 casos típicos que ilustram a prática dos que se comprometeram com Jesus e com a justiça do reino. O primeiro caso é o da violência física. Se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Para os antigos, o tapa na face direita tinha uma conotação especial, pois é dado com as costas da mão. Machuca da mesma forma, mas confere maior agressão à violência física. O segundo caso diz respeito aos processos judiciais, onde os pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça dificilmente veem seus direitos atendidos. Mais ainda, são obrigados a empenhorar a túnica como garantia. Jesus aconselha que deixem também o manto. O terceiro caso diz respeito ao abuso dos soldados da ocupação que obrigavam pessoas a transportar cargas ou a servir-lhes de guia. Jesus dá este conselho: se alguém o força a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. O último caso se refere aos empréstimos, nos quais era proibido cobrar juros, símbolos da ganância que gera lucro e exploração. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem pede emprestado. À primeira vista, tem-se a impressão de que os pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça nunca terão vez. Lidos sobre a única ou a ótica da burguesia, esses conselhos de Jesus podem sugerir que não vale a pena resistir. Acontece que esses conselhos não são passividades, mas estratégias de minar a injustiça por dentro. Os pobres nunca vencerão ao empregar as mesmas armas dos violentos. Urge, portanto, encontrar estratégias certas para as situações que se apresentam, a fim de desarmar a violência. Um outro ponto: a justiça do reino é amor aos inimigos. O Antigo Testamento mandava amar o próximo. Entendendo o amor como algo escrito à religião e à raça. A partir daí, nasceu uma dedução errônea do amor. Aos amigos, a amizade; aos inimigos, o desprezo. Se levar a sério, sempre teremos inimigos perto de nós e sempre seremos inimigos de alguém. Para acabar com esse círculo vicioso de inimizade e ódio,
Jesus apresenta aos pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça o modo perfeito de ser seu discípulo, o amor aos inimigos e a oração por eles. O mestre da justiça foi odiado e morto por seus adversários. Mesmo assim, pediu que o Pai os perdoasse. A resposta madura à perseguição, portanto, é o amor e a oração. E a razão disso está no próprio ser de Deus, que é bom para com todos. Jesus, porém, propõe, pois, que sejamos aquilo que ainda não somos, isto é, capazes de uma entrega total como o Pai Celeste, que não faz distinção de pessoas. E sugere que aprendamos daqueles que se consideram nossos inimigos, que são os cobradores de impostos e pagãos, pois são capazes de conservar relações de fraternidade entre eles. Quanto mais os pobres em espírito e perseguidos por causa da justiça, aos quais é confiado o reino, se pretendem ser chamados filhos de Deus, precisam ter atenção constante em criar relação de paz com todos.